só. Ô, Pio, Piquitito, Panzi, vamos trazer aqui alguns números do Campeonato Brasileiro do Cruzeiro. Mais desarmes e recuperação. Põe na tela, galera. Mais desarmes e recuperação, porque a gente vai falar destes atletas. Olha lá, Marlon, primeiro, 113, números do SofaScore. Depois vem o Matheus Fernandes, né, do Bragantino, tem o Rezende do Bahia, o Vila Sante do Grêmio, o Natanael, enfim. Mas o Marlon, liderando aí mais desarmes e recuperação, ele é o terceiro, fica atrás aí do Martínez, ou Martinez, como queiram, ou Vila Sante. Piquitito, para mim o Marlon foi uma surpresa bem positiva, porque esse jogador deixou o futebol brasileiro na época do Fluminense, foi para fora, ele queria retornar, na época teve proposta do Grêmio, chegou para o Cruzeiro e mandou bem nessa lateral esquerda do Cruzeiro, hein, Pique? Ele foi bem, primeiro turno dele foi irretocável, né? Sim. Como do Cruzeiro, né, assim, de alguns jogadores. Os dois laterais, né, na primeira parte da competição foram muito bem. O William recuperando o futebol que nós conhecíamos, passou por uma cirurgia muito séria, muito importante e fez um bom campeonato. E o Marlon também, né? O Marlon, na primeira parte, eu me recordo, aqui num programa aqui, no estúdio, o Edu falava do lado esquerdo do Cruzeiro, que tinha ele com o Vital e o Bruno Rodrigues, cara, que era um lado muito importante do time do Cruzeiro. Alguns momentos, como todos os jogadores do campeonato, né? Algumas entregadas, alguns vacilos, mas no geral o Marlon um jogador importante nessa temporada que terminou. O Marlon, Panzi, é aquele jogador que na lateral pelo lado esquerdo, a característica dele primeiro é a marcação, né? Não acha o Marlon que vai se mandar, que vai chegar. É um jogador que chegou com uma certa desconfiança e terminou o ano muito bem. Acho que, eu concordo com o Pique, o primeiro turno dele foi melhor que o segundo. Fez bons jogos no segundo, mas o primeiro foi mais marcante. Talvez porque a gente também não conhecia muito do Marlon. Na verdade, conhecia não é o verbo certo. A gente não sabia que ele entregaria tanto. Mas acho que foi um bom jogador no Cruzeiro, né? O primeiro turno do Cruzeiro foi melhor do que o segundo, né? Sim. O primeiro turno de todo mundo no Cruzeiro foi melhor do que o segundo, à exceção talvez do Bruno Rodrigues, que foi um jogador decisivo no segundo turno, foi quem chamou responsabilidade e foi o grande protagonista dessa equipe no retorno. O restante, eu acho que o William e o Marlon acabaram sendo regulares, né? Tanto no primeiro turno quanto no retorno. No caso do William, eu acho que foi mais regular. Aliás, o William está na minha seleção do Campeonato Brasileiro. Seria o meu lateral. Eu não vejo você montar uma seleção de um campeonato sem um representante da melhor defesa na seleção. E o William foi o mais regular dessa defesa do Cruzeiro, ao meu ver. E o Marlon fez um bom campeonato que credenciou o Cruzeiro a mantê-lo no elenco. Acho que vai ser muito importante, peça importante para a temporada de 2024. As duas laterais, o gol, Rafael Cabral, muito importante outra vez. O Matheus Pereira, nesses últimos 3-4 jogos, mostrou o potencial que ele tem para entregar, tendo uma pré-temporada pela frente. O Bruno Rodrigues, acho que o Cruzeiro tem que fazer o máximo para permanência, e quando eu falo máximo, é chegar no limite, não é ultrapassar o limite. Eu estou escutando muita gente falando, não, tem que fazer o que pode, o que não pode. Não, tem que fazer o que pode. O que não pode é o que o Cruzeiro fez anos para trás e que deixou o clube nessa situação. Né, de tanto fazer o que não podia. Então o Cruzeiro tem que fazer o que pode. Se conseguir, ótimo, se não, vai ao mercado atrás de outro jogador de um nível parecido. Mas especificamente o Marlon foi um jogador muito importante, regular, mas que fez um primeiro turno melhor, como a maioria no elenco. Ô Pio, e eu não vou te perguntar só do lado técnico, porque o Pique respondeu bem e o Panzi foi muito feliz, e concordamos com os dois, porque a gente faz essa cobertura do Cruzeiro aí dividida. Eu acho que tem uma coisa que me chamava muita atenção no Marlon também. Aí eu vou trazer, não o Marlon dentro de campo, mas o Marlon fora de campo. Nunca fugiu a uma pergunta. Não. Nunca. A gente podia fazer a pergunta mais cabulosa. O Cruzeiro jogou nada. Porque teve um jogo que o Cruzeiro não jogou nada. E ele admitia, falava, não colocava o grupo, às vezes, Enfurada. Enfurada,
mas sempre assumindo a responsabilidade. Ele sempre parava, Pance, até nos momentos mais complicados, para dar entrevista na zona mista. Né? Um jogador que nunca se escondeu. Ele teve uma queda, sim, de produção no segundo turno, eu concordo com o Panzi em relação a isso, mas sempre que questionado, Pique, ele respondia. Marlon, você caiu seu rendimento, e ele explicando didaticamente de como isso tinha acontecido dentro de campo. Claro que a evolução dele contou, obviamente, com o desempenho do conjunto do Cruzeiro no primeiro turno, e claro que a queda ela acontece, nesse caso, não só especificamente por conta dele. A qualidade técnica do Marlon é superior ao nível geral do Cruzeiro, na minha opinião. Foi um jogador que ele se destacou muito. Tanto é que, se o pessoal quiser colocar aí na tela, em relação à pontuação, né, do site SofaScore, o Marlon foi o melhor jogador do Cruzeiro no campeonato. Maiores notas. Aí o Veiga, disparado, né? Jogou muito, né, gente? Ele foi o 10º melhor jogador Veiga, nas notas do SofaScore. Veiga, Hulk, Soares, Vitor Bueno, Tiquinho, John Arias, Paulinho, Juninho Capixaba. Que é da posição dele, né? Maurício Lemos e o Marlon. A gente está falando aqui de uma lista que tem aí 90% de jogadores do meio para frente. O Rafael Veiga, o Hulk, Paulinho, o Luiz Soares, o Vitor Bueno, o Tiquinho. Aí o John Arias, ele é meio campista, mas é um meio campista que ele também tem uma ofensividade interessante. Ponta, né? O Paulinho é atacante, aí o Juninho Capixaba e o Lemos são jogadores de defesa, assim como o Marlon. E ele se destaca numa lista de vários jogadores, ele está aí no top 10. Você tem dois laterais esquerdos, né? O Capixaba e o Marlon. O Capixaba teve na mira do Cruzeiro, né? Foi o primeiro alvo do Cruzeiro. Eu me lembro de você trazendo. Foi o primeiro alvo do Cruzeiro. Na época, o Juninho Capixaba... Foi bem ao mercado do Cruzeiro. Porque se você for ver, o Cruzeiro tentou o Juninho Capixaba, foi bem. Tentou aquele lateral do Fortaleza. Tinga. Crispim? Não, da esquerda. Pacheco. O Pacheco. Foi bem também. Não teve números do Marlon. Não, mas Mas foi bem. O Cruzeiro foi bem no mercado. E aí o Marlon se destacando entre esses 10. Se você ver ali, tem Tiquinho, só tem jogador fera, da meia pra frente. Dos melhores do campeonato. Não, e se você for reparar também, são times que estão, inclusive, em Libertadores, que ganharam título Palmeiras, né? O Atlético aí no G4. Você tem aí jogadores do campeão, do vice-campeão, do terceiro, do campeão da Libertadores, do Bragantino, que figurou entre os 6 primeiros do campeonato inteiro, um time muito regular. Também, né? E o Marlon, de uma equipe que brigou para não cair. O Thiago Andrade mandou para mim, qual a situação... O Vitor Bueno e o Marlon são os dois que não estão na Libertadores, dessa lista aí. Sim. Né? Exatamente. Porque o Vitor Bueno é um meia do Atlético Paranaense, né? Que vai disputar a Copa Sul-Americana. Mas que brigou por Libertadores até o final, né? Até o final. O Thiago Andrade mandou assim, qual a situação da renovação do Marlon? Respondemos para você. O Marlon tem contrato com o Cruzeiro até dezembro de 2024, Thiago. O que acontece? O jogador, ele só poderia assinar um pré-contrato com outra equipe a partir de junho do ano que vem. E o Cruzeiro sabe que é um jogador também que pode receber propostas de fora do Brasil e de dentro do Brasil. O mercado interno já especulou e já sondou o Marlon. Te falo aqui, Corinthians, Grêmio, o próprio São Paulo, todos eles já sondaram o Marlon. Mas a tendência é que no dia 5 de janeiro ele se reapresente para atuar no Cruzeiro. Mas vamos lembrar aqui que o Cruzeiro também tem um plano para o Kaique. O Cruzeiro tem um plano para o Kaique. Então, vamos ver assim, se chegar uma proposta muito fora aí de padrão, boa para o Cruzeiro, boa para o Marlon, o negócio vai ser avaliado. Pode ser negociado. E aí, Pansi, eu conversei com uma fonte importante em relação ao Marlon. O empresário dele esteve no Internacional, mas para fazer uma visita que não tem nada a ver com o Marlon. Só que perguntaram, claro, obviamente, do Marlon lá no Internacional. E aí a gente tem aquelas sondagens ainda do meio do ano, que foi do futebol russo. O Krasnodar buscou informação. Inclusive foi o Krasnodar que contratou jogador aqui de Minas Gerais no começo do ano, levou um jogador do Atlético, se não me engano. Eu não lembro. E o próprio Marlon e o
Paraguai, o zagueiro. O Júnior Gomes. Alonso. Júnior Alonso, foi ele pro Krasnodar. O Krasnodar procurou informações do Marlon. O Dínamo de Kiev procurou informações do Marlon. E o Spartak de Moscou também procurou informações do Marlon. Marlon, fica no Brasil, no Cruzeiro. Isso melhor. no meio do ano. Sim. E, obviamente, as conversas elas vão acontecendo. Não tem proposta em relação ao Marlon. Não tem proposta, que fique claro aqui. Mas é óbvio, um jogador que se destacou no campeonato, ele se coloca na vitrine. E aí é interessante a gente falar que o Cruzeiro é o que eu acabei de citar. O Cruzeiro não tem proposta, mas se chegar alguma coisa Sim. interessante, pode negociar.